Meus irmãos, graça e paz, é uma alegria imensa mais uma vez estar transmitindo a palavra de Deus nesse período de quarentena, onde nós estamos ainda guardados, em casa, cuidando da nossa vida, da nossa saúde, cuidando do nosso próximo, e por isso nós não estamos nos reunindo na igreja nesse período, e eu espero que essa palavra que será ministrada alcance o seu coração e que você seja muito abençoado nessa noite, queridos. Que a paz de Cristo encha o nosso coração, que o Espírito Santo fale conosco através da palavra. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 de Lucas, do versículo 1 ao versículo de número 12, um texto que fala da ressurreição. E depois também eu convido você a abrir 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Primeiramente, vamos estar lendo em Lucas 24, de 1 a 12. Nosso culto hoje trata do assunto com respeito à ressurreição de Jesus Cristo, já que comemoramos a ressurreição de Jesus. Lucas registra o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos das palavras que ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Voltando do túmulo, era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe parecia como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz o seguinte: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus grandioso, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos nessa hora. Nós queremos pedir o teu favor, Senhor, por nós. Tem misericórdia de nós, pecadores, miseráveis que somos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E abre agora a nossa
mente, ó Deus, para entendermos a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, e dá-nos um coração desejoso, sedento de Ti, para que a palavra possa cair, ó Deus, no nosso coração, para que ela possa produzir 100%, Senhor, na nossa vida. É assim que nós Te pedimos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o domingo chegou. Toda a tristeza que os discípulos sofreram na sexta-feira com a crucificação e a morte de Jesus foi restaurada no domingo pela manhã com a sua ressurreição. Tudo o que parecia estar perdido na sexta-feira volta a nos encher de esperança e certeza da vida eterna, pois Cristo ressuscitou. É isso que Lucas narra no seu evangelho. Não só Lucas, Mateus, Marcos e também João escreveram em seus evangelhos o relato da ressurreição de Jesus Cristo como um fato acontecido e verdadeiro. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas confirmaram o fato de que Jesus havia ressuscitado. Lucas 24:10. Elas creram que Jesus havia ressuscitado. Os dois varões, com vestes resplandecentes que lhe aparecera, perguntaram-lhe: por que buscais entre os mortos ao que vive? E continuou dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, ainda estando na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ao ouvirem os varões, elas se lembraram das palavras de Jesus e saíram para anunciar que Jesus havia ressuscitado aos discípulos e aos que com eles também estavam. O evangelista Mateus nos informa que elas foram tomadas de medo e de grande alegria. Mateus 28, o versículo 8. Lucas nos informa que Pedro, o apóstolo Pedro, ao saber da notícia, ele correu ao sepulcro e nada viu ao chegar lá, senão os lençóis de linho. Após ver, ele voltou para casa. Mas Lucas dá um destaque aí muito maravilhoso, porque diz que ele voltou para casa maravilhado do que havia acontecido. Lucas 24:12. O fato é que Jesus nasceu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E após subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E nós fazemos, queridos, essa confissão no credo apostólico. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntio, dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Recebeu de quem? Dos demais discípulos, dos demais apóstolos, porque Paulo se converteu tempo depois, ao ponto dele se considerar um apóstolo, não ser digno de ser chamado apóstolo, e nascido de um tempo depois, da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele escreve, e ele diz que, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo nos informa a sequência desse acontecimento. Paulo está dizendo que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou. Jesus tinha revelado aos seus discípulos esse acontecimento bem antes. Você pode conferir na sua Bíblia, em Mateus 16, 21. Jesus disse, desde esse tempo, Lucas narrando, diz que começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Por mais 2 vezes Jesus lembrou aos seus discípulos desta verdade. Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. E ainda Mateus 20, 18 e 19. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que iria morrer e ressuscitar. A sua morte trouxe significados maravilhosos para a nossa vida, como já vimos na mensagem de sexta-feira. Era necessário que Jesus morresse, mas era também necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. E por que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos? Por isso apresento o tema que iremos desenvolver nesta mensagem: a necessidade da ressurreição de Jesus. Por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Eu quero percorrer alguns textos da Bíblia com você. Você pudesse examinar as Escrituras, conferir comigo. Em primeiro lugar, porque as profecias tinham que se cumprir. A palavra de Deus escrita, as Sagradas Escrituras, trata desde Gênesis a Apocalipse de Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. E Atos, no capítulo 2, versículo 25 a 31, o apóstolo Pedro, no sermão após a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, ele faz menção da morte e ressurreição de Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E por isso ele relata aqui dizendo o seguinte: porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro faz uso de um salmo, do salmista Davi, e ele esclarece que o que foi escrito no Antigo Testamento referia-se a Jesus Cristo, que haveria de morrer e ressuscitar. Cristo
ressuscitou para que as profecias se cumprissem da palavra de Deus. Atos dá ênfase à ressurreição como a prova final de que Jesus era o Messias prometido, o escolhido de Deus, que fora prometido e que veio, morreu e ressuscitou, cumprindo as promessas das Escrituras. Mas eu pergunto para você, por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Porque era necessária que a divindade de Jesus fosse comprovada. É João que escreve as palavras do próprio Jesus no capítulo 10, 17 e 18. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, para morrer, e também para reavê-la, ressuscitar. Este mandato recebi de meu Pai. Aqui, queridos e queridas, Jesus se refere à sua ressurreição, vista como uma obra realizada pela Trindade. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, homem Deus, coigual a Deus, com poder sobre a morte e sobre a vida. E aqui comprova a divindade de Jesus Cristo, e ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui fala de Jesus como Deus e como homem, ou seja, da sua divindade, da sua humanidade. Na sua ressurreição, Cristo foi transformado pelo Espírito de Santidade e levado ao novo período da sua existência gloriosa como Filho de Deus. Na ressurreição, prova-se que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas eu pergunto ainda para você, por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Porque era necessário selar a nossa redenção. Falamos sobre isso na mensagem de sexta-feira, por que Jesus morreu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Paulo escreve aos coríntios e diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, não houve propiciação pelos nossos pecados, derramou o seu sangue em vão, não houve efetivação da remissão dos nossos pecados, permanecemos em pecado, não houve justificação, estamos condenados, continuamos perdidos e sem esperança. Mas Jesus ressuscitou. E Romanos capítulo 4, versículo 24, a parte C desse versículo, o versículo 25, Paulo vai dizer: nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A obra da redenção foi realizada e ela é selada, porque Cristo ressuscitou. Graças a Deus que Ele selou a nossa redenção. Estamos redimidos, estamos perdoados. Deus nos aceitou através do sacrifício do seu Filho. Fomos justificados. Não há mais condenação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele pagou o preço por nós. Com a sua justiça, Deus agora, aceitando a justiça de Cristo, Ele também nos torna justos. O passaporte está garantido.
o selo foi carimbado, porque Jesus ressuscitou. Mas por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Para que Jesus concedesse vida aos homens. E aqui a vida física e a vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Por causa da ressurreição, Jesus, na sua humanidade, se tornou um espírito vivificante por causa da sua ressurreição. Ele recebeu um corpo espiritual, glorificado, inseparável da obra do Espírito Santo. E por isso, ele pode conceder vida física e espiritual aos homens, aos escolhidos, aqueles que creem. Paulo ainda vai dizer, em Romanos 6,4, ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo fala aqui da morte e ressurreição de Cristo. E assim como ele ressuscitou para uma nova vida, os que nele creem ressuscitam também para uma nova vida com ele. O batismo, como sinal e selo da nova aliança, nos une em Cristo, porque Cristo ressuscitou. E agora nós podemos andar em novidade de vida. Pergunto novamente: por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Para confirmar a nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 17 e 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição. Não temos esperança da vida eterna. Somos mais infelizes neste mundo. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus, que ressuscitou. Louvado seja Deus, que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Agora estamos certos da nossa ressurreição. Paulo continua dizendo, do versículo 20 a 22 do capítulo 15 de 1 Coríntios: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ainda, Paulo também falando à igreja de Tessalônica, texto que expusemos, dias atrás, no capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, os que dormem aqui, os que morreram. A ressurreição de Jesus confirmou a nossa ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Agora nós temos esperança. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam perdendo a esperança da ressurreição por causa dos falsos profetas que estavam dizendo que os mortos não ressuscitavam. Mas nós vamos ressuscitar para estar na glória com o Senhor e vê-lo como Ele é, porque Jesus é o nosso irmão maior, que ressuscitou,
para garantir a nossa ressurreição. E a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Ele pagou o preço, ele depositou o valor que era necessário. Mas eu pergunto para você, por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Para comprovar que haverá um juízo final. Atos 17:31 diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você está percebendo como que todos os versículos falam da ressurreição? Paulo não menciona o nome de Jesus Cristo aqui, porém ele está falando dos atos de Deus. Ele diz que Deus designou certo dia como o dia do julgamento final, e fará isto por meio do varão que acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está falando de Jesus. Deus deu a Jesus, que é o Filho do homem, o segundo Adão, que morreu e ressuscitou, a autoridade para julgar o mundo. Em João 5, 22, 27, Jesus diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 5, 22 e 27. Jesus ressuscitou, meus queridos, e haverá juízo. Jesus vai voltar para buscar sua igreja, e segue o juízo. Ele virá agora para julgar. A partir da sua volta, o homem não tem mais tempo para se acertar com Deus. O tempo é hoje, é agora, de você conhecer Jesus, de abraçar Jesus como seu Salvador, de declarar sua fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, no Cristo que morreu e que ressuscitou. Eu quero concluir lhe perguntando: por que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos? Primeiro, porque as profecias tinham que se cumprir. Segundo, porque era necessário que a divindade de Jesus fosse comprovada. Terceiro, porque era necessário selar a nossa redenção. Quarto, para que Jesus concedesse a vida aos homens, tanto a vida física e espiritual. Estamos vivendo com Cristo aqui na terra, vivendo também espiritualmente com Ele, e um dia estaremos com Ele na glória. Quinto, para confirmar a nossa futura ressurreição, porque Cristo ressuscitou, garantida está a nossa ressurreição. Na sua vinda os mortos ressuscitarão para estar com Ele, e os vivos que estiverem em Cristo serão transformados. E em sexto lugar, para comprovar que haverá um juízo final. Queridos e queridas, sem a ressurreição de Jesus, não existiria a igreja cristã hoje. Os discípulos tinham como ênfase principal das doutrinas de suas mensagens a ressurreição de Cristo. Eles falavam de sua própria experiência, pois viram o Senhor ressuscitado. Foi depois da ressurreição de Jesus Cristo que os discípulos mantiveram firme a fé, mantiveram a chama acesa, e eles perderam medo, e eles saíram pregando o Evangelho. Leia o livro de Atos. Na sexta-feira da paixão, no dia da crucificação, os discípulos ficaram entristecidos, destroçados, com os seus sonhos acabados e suas vidas destruídas. Mas a ressurreição mudou tudo isto. A esses homens, eles se encheram de esperança e de confiança. De covardes que fugiram em heróis e mártires por amor a Cristo. E você? Termino
com o seguinte pensamento: um cristão é aquele que nunca esquece que vive e anda com um Senhor ressuscitado. Que o Senhor ressurreto nos abençoe e nos ajude a lembrar que andamos com Ele e de que um dia estaremos com Ele. E quando Ele voltar, nós haveremos também de ressuscitar, porque Ele ressuscitou, pagando a nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o penhor da nossa ressurreição. E nós aprendemos nessa noite aqui o significado da sua ressurreição. Por que era necessário que Jesus ressuscitasse? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Quero orar com você, querido. Feche os seus olhos nessa hora. Querido Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos revela o Teu Filho Jesus, o plano da salvação, da nossa redenção. Obrigado, ó Pai, porque no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveu enviar o Filho para se encarnar e morrer por nós e ressuscitar, para que a obra da redenção estivesse completa. E é porque Ele ressuscitou que Ele voltará, e voltará como juiz, para julgar. E nós queremos ser achados em Cristo. Nós queremos ser achados preparados e firmes no Senhor nessa volta, para estarmos com o Senhor. Nós queremos, Jesus amado, andar contigo, com o Cristo ressuscitado. Nós queremos, Senhor, perceber todo dia que o Senhor está vivo, que o Senhor mandou o Teu Espírito Santo para habitar em nós, para nos certificar dessa verdade e dessa esperança. Pai, abençoa a Tua igreja nesse momento que muitos estão isolados. Cuida do coração de cada um, Senhor, para que possamos ser igreja na nossa casa, que nós possamos manter a alegria da ressurreição, que nós possamos manter, Senhor, o significado da ressurreição no nosso coração, como aprendemos nessa noite, para que possamos ser revigorados de fé e de esperança. Pai, nós oramos e pedimos também o Teu socorro sobre aqueles que sofrem, Senhor, sobre aqueles que estão sem esperança, por causa do Covid-19. Senhor, daqueles que estão enlutados, Senhor. Oh, Pai, traz o consolo pelo Teu Espírito Santo. Traz a compreensão, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas que em meio a tudo isso, o Senhor é o Deus provedor e sustentador. E o Deus que tem misericórdia de nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Queridos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine na tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Receba, queridos, o meu abraço e uma boa semana a todos. Que o Senhor vos abençoe.